Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vim aqui para falar de compasso, para falar de unidade de tempo, unidade de compasso e a gente desmistificar o estudo do compasso, aprender sobre o compasso simples e o compasso composto. A gente já havia falado sobre os compassos binários, sobre o compasso ternário, sobre o compasso quaternário, quais são os tempos fortes, os tempos fracos, sobre a fração de compasso que é colocada no início do compasso, né, musical, no início da música, na armadura de clave, junto com a corda clave, né, para poder a gente saber qual é a divisão da música que a gente vai tocar. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais e entrar no assunto, a diferença entre o compasso composto e o compasso simples, a gente tem que entender que cada compasso simples tem um relativo composto, né? Então, anteriormente nós estudamos o conceito de compasso de tempo e agora nós vamos analisar como os compassos são organizados em suas respectivas partes. Então, a princípio, essas partes internas do compasso, elas são como unidade de tempo e unidade de compasso, né? Numerador e denominador. Então, entende-se por unidade de tempo o valor musical que sozinho preenche um tempo do compasso e pode-se entender que em qualquer figura, né, pode-se representar a unidade de tempo. No momento, nós vamos estudar, por enquanto, apenas as mais comuns, que são as colcheias, as semicolcheias e as mínimas. Quem tiver dúvidas sobre as figuras de notas, por favor, voltar no vídeo anterior, onde a gente fala de figura de notas e pausas, tá? Para a gente dominar bem esse assunto. Então, quando eu tenho a colcheia como unidade de tempo, né, nesse caso a gente vai entender que o compasso são 3 pulsos. Estão a cada colcheia, ou seja, a cada colcheia então corresponderia a um pulso do compasso. Já a semínima é um caso onde nós vamos entender que o compasso tem 4 pulsos, então cada semínima vai corresponder a um pulso do compasso. Sobre a mínima, a gente tem que lembrar que a mínima, né, é lá aquele círculo com a haste, né, que vale 2 tempos quando o compasso é um compasso simples, né, e a gente tem como referência que ela é metade do valor da semibreve e é o dobro da semínima, né? A semibreve vale 4, a semínima vale 1. Então, uma mínima vai corresponder a 2 semínimas. Então, neste caso, nós vamos entender que o compasso, com 2 pulsos, cada mínima corresponderia a um pulso do compasso. Então, a gente vai entender que unidade de compasso, né, por unidade de compasso, o valor musical sozinho, em ação, em junção, né, com outro valor, vai preencher o compasso inteiro, ou seja, os espaços entre as barras de compasso, que são as barras divisórias, que a gente já falou sobre isso. Então, o que é a unidade de compasso? Como exemplo de compasso, a gente tem a mínima pontuada, a gente tem a semínima, a gente tem a semínima pontuada e a gente tem a semibreve. Então, quando uma figura ela não consegue preencher todo o compasso, então nós teremos exemplos de 2 figuras ligadas entre si para totalizar a representação de todos os tempos do compasso, né? Ligadas por uma, geralmente ou vai ter um ponto de aumento, quem lembra da matéria de ponto de aumento, aumenta metade do valor da nota anterior, ou seja, se é mínima com um ponto de aumento vai valer 1 tempo e meio, né? Que a semínima vale 1, a mínima pontuada vai valer 3 tempos, porque a mínima, no caso do compasso simples, vai valer 2 tempos, né? E tem casos até que a gente tem a semibreve pontuadas em alguns compassos que não são muito comuns, né? Mas a gente vai se atentar aos que são comuns e o que tem alguns que, para falar a verdade, na minha vida musical toda eu não vi, né? Então, por exemplo, nós temos o compasso 9/8, cuja unidade de compasso é representada por uma mínima pontuada ligada a uma semínima pontuada. E essa ligação é feita através, né, da ligadura, que é uma linha curva, né, que vai ligar o valor de uma nota a outra, correto? E a gente vai somar esses 2 valores, tornando o valor único.
Então, os compassos eles são representados por fórmulas ou frações escritas no início da música ou logo após a barra dupla, né? Por exemplo, o compasso binário, que é 2x4, o ternário, 3x4, o quaternário, que é 4x4, né? Então, no compasso binário eu terei dois tempos, né? Dois pulsos dentro de cada barra de espaço de compasso, né? Entre as barras de compasso. No ternário eu terei 3 pulsos, né? E no quaternário eu terei 4 pulsos. Então a gente tem a subdivisão, que em cada pulso a gente colocaria uma colcheia, duas colcheias, né? Então o compasso binário teria 4 colcheias, no tempo 1 2 colcheias, no tempo 2 2 colcheias. No compasso ternário a gente teria no primeiro tempo 2 colcheias, no segundo 2 colcheias, no terceiro 2 colcheias. Já no compasso quaternário eu teria no primeiro tempo 2 colcheias, no segundo 2 colcheias, no terceiro 2 colcheias, no quarto 2 colcheias. Então a nossa unidade de tempo, né, é a quantidade de tempos em cada compasso. Né? Então, para entender a fórmula de compasso, a gente tem que levar em consideração a quantidade de tempos, né, que é o numerador em cada compasso. No caso do compasso simples, e depois vocês vão entender o porquê da diferença. Por isso eu estou falando desse tema hoje. No compasso 4x4, que é o quaternário, a quantidade de tempos em cada compasso vai estar indicado no numerador. Ou seja, eu vou ter 4 tempos. Como que eu posso preencher? Eu posso preencher com uma semibreve, que vale 4 tempos. Eu posso preencher com duas mínimas, que valem 2 tempos cada uma. Então uma ficaria num tempo 1 e 2 e a outra no tempo 3 e 4. Poderia preencher com 4 semínimas, que é a nossa unidade de tempo nesse caso. 4 semínimas, uma de cada tempo do compasso, uma de cada pulso, né? E poderia preencher com, como citei anteriormente, com 8 colcheias, né? Onde 2 ficariam em cada pulso, né? E assim a gente vai subdividindo, seguindo aquela tabela das subdivisões das figuras de notas ou de pausas. Já no caso do denominador, a figura que equivale a uma unidade de tempo, né? E para entendermos essa relação apontada pelo denominador, nós vamos ver um quadro para você entender melhor e para a gente poder ilustrar melhor essa fórmula de compasso. Então vamos lá. Então, se a gente pensar que a gente tem um compasso 2x4, binário, 3x4, quaternário, 4x4, né, que também pode ser apresentado pela letra C, né, ou 3/8, né, que já é o caso de um compasso composto, né. Então a unidade de tempo do compasso binário 2x4 vai ser uma semínima, do ternário 3x4 vai ser uma semínima também, do 4x4 o quaternário vai ser uma semínima e do compasso 3x8 a gente vai trabalhar com uma colcheia como unidade de tempo, ou seja, dentro de cada tempo eu já vou estar falando sobre quantidade de notas dentro de cada barra de compasso, né? Quantidade de colcheias, né? A unidade de compasso ela já é o denominador, né? E no binário é a mínima, no ternário é a mínima pontuada, ou seja, 2 tempos mais o ponto de aumento que vai aumentar um tempo da mínima, né? Metade da nota anterior, e no quaternário a gente vai ter a semibreve representando a unidade de tempo, né? A nota maior, no caso, que preenche esse compasso. E no caso do compasso 3/8, que é o compasso composto, eu estou usando de exemplo aqui, a gente vai ter a semínima pontuada, ou seja, uma semínima vale um tempo com meio do ponto de aumento, que aumenta metade do seu valor. Já no compasso composto, eu vou ter como unidade de tempo a semínima pontuada, e essa semínima pontuada eu posso ter essas divisões, né, onde eu vou ter a quantidade de notas, ou seja, 3 notas dentro de cada pulso. O grande segredo da diferença entre o compasso simples e o composto, né, é que os compassos simples eles são divisíveis por 2 e o compasso composto são divisíveis por 3. Então, dentro de cada pulso do compasso simples, eu tenho 2 notas, e dentro de cada pulso do compasso composto, eu tenho 3 notas, 3 colcheias, né, dentro
do simples eu tenho 2 colcheias. Por exemplo, se eu tenho compasso quaternário, eu tenho 4 pulsos e dentro de cada pulso eu tenho condição de colocar 2 colcheias, né? Ou seja, referente a semínimo, que é a unidade de tempo. No compasso composto, eu posso preencher com uma semínima pontuada, né? No tempo 1 e no tempo 2, né? Por exemplo, no compasso de 6/8, né? E onde eu vou contar as 6 colcheias, né? Dentro desse compasso, né? Então seriam 3 notas a cada tempo, né? Tem os outros compassos que não são tão comuns, como o compasso 6/4, né? Onde a gente pode preencher com a mínima pontuada, 2 mínimas pontuadas em cada pulso, ou podemos preencher com 6 semínimas, né? Aparece um ou outro maluco com a música escrita dessa forma, mas não é muito comum não, eu confesso que eu nunca vi, tá? Então, para a gente finalizar, vou deixar essa tabela comparativa, né, de compassos simples e compostos, onde eu tenho os compassos simples, né, 2/4, 3/4 e 4/4, binário, ternário e quaternário, a unidade de tempo a semínima, né, para todos os 3, e a unidade de compasso do binário é a mínima, do ternário é a mínima pontuada e o quaternário é a semibreve, né, ou seja, a maior nota que eu consigo colocar dentro do compasso, né? Por exemplo, no binário, eu só tenho condição de colocar uma nota maior que a mínima. Não posso colocar uma mínima pontuada, que seria 3 tempos, ou uma semibreve, que seria 4 tempos. Se ele é 2 tempos, a nota maior que eu consigo colocar ali dentro é a mínima. No compasso ternário, eu consigo colocar uma mínima pontuada, que são 3 tempos, ou 3 semínimas, né? E assim por diante, né? Mas eu não consigo colocar uma semibreve. Tá? O quaternário, eu consigo colocar uma semibreve valendo 4 tempos, ou 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, né? Ou 16 semicolcheias e assim por diante. Já no compasso composto, né? A gente lembrando, né, que a gente tem a referência aí, o compasso composto de 6/8, ele é o compasso referente ao compasso binário, né? É o binário composto, ou seja, a unidade de tempo é 1 tempo e meio, porque eu vou ter 6 colcheias dentro desse compasso, né? E a unidade de compasso já é uma mínima pontuada. Já o compasso 9/8, ele é um compasso ternário composto, onde eu vou conseguir a sua unidade de tempo é também, né, uma semínima pontuada, né, que é uma característica desses compassos compostos, baseados nos compassos simples, onde a unidade de tempo a semínima pontuada e a unidade de compasso é uma mínima pontuada e uma colcheia e uma semínima pontuada que eu vou ligar uma a outra através de uma ligadura, né? E eu teria 9 colcheias para preencher cada compasso. No caso do compasso 12/8, que é um compasso muito utilizado no blues, né? A gente tem também na unidade de tempo, como regra, a semínima pontuada e temos como unidade de compasso a semibreve pontuada, ou seja, valendo 6 tempos. Conseguiria colocar 12 colcheias dentro desse compasso, que seriam em 4 pulsos, né? Então, pensando dessa forma é mais fácil e a gente vai ter mais liberdade para poder fazer esse estudo e a gente entender melhor. Eu vou voltar com aulas onde a gente vai fazer isso na prática, tá? Espero que todos tenham entendido. Não fique com dúvida, ok? É só mandar mensagem para a gente e sobre quaisquer dúvidas que eu vou estar à disposição.